E o grande debate de hoje começa agora. O quadro é um sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Roda a vinheta. Já estão aqui comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom rever vocês. Oi, Evandro, tudo bom? Ótimo revê-lo também, Evandro. Tudo bem, bom dia. Bom, vamos lá ao primeiro tema. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses o inquérito sobre as fake news no Supremo Tribunal Federal. Já Celso de Mello mandou para o plenário da Corte a ação que questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de conceder foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. Eu pergunto a vocês, as decisões de Celso de Mello e Alexandre de Moraes dão fôlego a essa crise entre os poderes? Começo então com as considerações iniciais da Gisele. Bom dia. O Supremo Tribunal Federal entra hoje em recesso, portanto, pelos próximos 30 dias, haverá apenas o plantão e quem ficará no plantão é o ministro presidente Dias Toffoli. Portanto, há sim um fôlego, porque todas essas discussões tendem a arrefecer nesse período em que haverá esse recesso e serão retomadas, então, no segundo semestre. Há, porém, essa discussão justamente com relação a este inquérito das fake news por todas as suas peculiaridades. Os inquéritos policiais, eles sofrem a cada 30 dias ou periodicamente pedidos para dilação de prazo. Isso porque as investigações ainda não foram concluídas e há justamente essa comunicação entre o órgão investigador, que normalmente é a Polícia Judiciária, e o Poder Judiciário, muitas vezes também com manifestações do Ministério Público, que justamente cuidam para que estes prazos, então, sejam concedidos e que, dessa maneira, haja um envolvimento de todos os entes do Poder Judiciário para o avanço das investigações. Neste caso, especificamente, do inquérito das fake news, há uma série de suscitações de ilegalidades que já foram objeto, inclusive, aqui de muitas discussões minhas e do Tiago. E houve justamente essa prorrogação por 6 meses e não por 30 dias, que é normalmente o que se faz nesses andamentos de inquéritos policiais. Há outras peculiaridades no caso e provavelmente por conta disso houve essa prorrogação de 6 meses, uma prorrogação tão dilatada, porque este inquérito justamente ele é todo conduzido lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É o ministro Alexandre de Moraes que está capitaneando as investigações desse inquérito, embora também acumule a função de vítima, seja também uma das vítimas deste inquérito. Ele, então, expede essas ordens de busca e apreensão, ele tem feito as averiguações e, de forma muito preocupante, não tem dado acesso aos advogados para vista dos autos e verificação das provas produzidas, apuradas até então. Tiago Anastácio, você acredita que essas decisões podem dar uma trégua nessa crise? A sua introdução. Não me parece que a ideia de trégua seja mais adequada para esse caso. O que acontece é totalmente circunstancial do Supremo Tribunal Federal entrar em recesso, agora no mês de julho, e isso entrar em colisão, ou, na verdade, se encontrar com essa situação de grande discussão entre ambos os poderes da República, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Nada mais comum do que a dilação, a prorrogação dos prazos investigatórios, principalmente em casos em que as provas não são simples. Nós não estamos falando apenas de testemunhos, nós não estamos falando apenas da apresentação de documentos, mas de perícias cibernéticas, de investigações naquelas outras camadas da internet, na Deep e na Dark Web. Então, é um processo complexo, com muitos investigados. Processo, eu digo, procedimento, procedimento investigativo, com muitos envolvidos, de uma matéria muito complexa. Nossa justiça não está tão acostumada assim com os crimes cibernéticos, principalmente nessas outras camadas que citei. Então, nada mais comum. O que me parece, é o segundo ponto que você trouxe, Evandro, é a questão
do foro privilegiado que o ministro Celso de Mello levou ao plenário de julgamento do Supremo para que faça a análise da matéria. São dois casos, um de um partido político que instigou a Suprema Corte a se manifestar sobre possível ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e um recurso chamado reclamação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes. O do partido político, eu não vou nem perder tempo falando sobre isso, tá? Porque me parece que é uma ação totalmente ilegítima, porque ele não é interessado no caso, a não ser que se afete ao tribunal, ao plenário do Supremo o caso, não como foi feito antes, porque agora o Celso de Mello fazendo isso, talvez haja uma discussão erga omnes, e aí partidos políticos até poderiam participar. Mas a discussão é entre partes, é um processo de caráter subjetivo entre Flávio Bolsonaro, seu advogado, e o Ministério Público. Nesse caso, haverá sim uma grande discussão, embora o Supremo já tenha pacificado sua posição. Nesse caso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, é que deveremos ter atenção muito em breve depois do recesso. Gisele, a partir dessa decisão que o Supremo já tem, você acredita que possa mudar ou este processo voltar à primeira instância? E aí a gente começa o nosso debate. Pois é, esse assunto já foi até objeto dos nossos debates aqui. Eu só queria fazer um acréscimo antes de entrar propriamente nesse tema, Tiago, que o próprio ministro Celso de Mello também prorrogou por 30 dias, este sim o prazo habitual, aquele inquérito de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, na Polícia Federal, que foi iniciado logo depois da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, também este inquérito teve a sua prorrogação requerida, mas por 30 dias, que é justamente o prazo que se costuma dar. Voltando, então, ao tema justamente da discussão, essa é uma discussão muito técnica, Evandro. Eu aprendo muito com o Tiago nessas questões de processo penal, a gente discute muito também fora do ar. Então, o que acontece é o quê? O então deputado Flávio Bolsonaro gozava de prerrogativa de foro, portanto, ele deveria ser investigado, processado e julgado sob a égide do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque esta é uma operação do Ministério Público Estadual, junto com a polícia lá do Rio de Janeiro, que investiga atos ou desvios, possíveis desvios de verbas na Alerj ocorridos dentro dos gabinetes dos deputados. O que acontece é que o então deputado sai para a eleição e é eleito senador. E por ser senador atualmente, ele então também goza de prerrogativa de foro, não mais no Tribunal de Justiça Estadual, mas agora no Supremo Tribunal Federal. E essa é justamente a discussão. Se o então deputado Flávio Bolsonaro está sendo investigado por atos praticados durante essa legislatura de deputado, então, ele teria, em tese, essa prerrogativa do foro do Tribunal de Justiça do Estado. Mas ele deixou de ser deputado. Então, e aí fica justamente a dúvida. Ele deveria ser, então, julgado pela primeira instância, porque não goza mais de foro privilegiado. Okay. Ou, sendo atualmente senador, deveria, então, ter o seu foro trazido, então, para o Supremo Tribunal Federal. É essa discussão, no meu entendimento, que vai ser travada agora para a decisão do Supremo, embora o Supremo já tenha se posicionado sobre essa questão anteriormente. Ok. E vocês acreditam que essas prorrogações podem gerar dúvidas em relação aos fatos, em relação à seriedade do julgamento destes processos? Então, passando agora a palavra para o Tiago. Muito pelo contrário, Evandro. Quanto mais investigado um fato, mais traz-se baliza, ou seja, alicerces. As pessoas podem ficar mais despreocupadas porque houve uma investigação mais calma, mais tranquila e não afoita, não rápida, não acelerada, propositadamente, como sempre acontece no Brasil, infelizmente, com a opinião pública instigando a polícia faz um trabalho muitas vezes rápido, porque também vem a ordem dos políticos, da chefia da polícia, no caso, né? Ou, em regra, do governador do estado, para que se resolva rápido. Uma investigação que se alongue no tempo traz uma maior possibilidade de trabalho tranquilo. A coisa do Sérgio Moro, né? Esse processo do Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e a razão da demissão do Moro, é um processo que tem 15 pessoas envolvidas.
O processo das, aspas, fake news é um processo que tem mais de centena de pessoas. Por isso que os prazos são distintos de prorrogação. E as provas também são diferentes. Creio que a prorrogação, inclusive no caso da nomeação do delegado Ramagem, ele deve estar aguardando o quê? A perícia que deve estar sendo feita nos celulares e nas mensagens. As perícias, em regra, demoram um pouco mais de tempo do que a simples oitiva de uma testemunha. Agora, o que é muito importante a gente colocar nesse aspecto aí e sobre se vai ou não manter-se essa tensão é o seguinte: nós antes reclamávamos que o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta novamente o julgamento em segunda instância. E aí cai a prisão da segunda instância. O Supremo Tribunal, há pouquíssimo tempo, decidiu que o Flávio Bolsonaro, e eu vou adaptar o que eles julgaram à situação do Flávio Bolsonaro, que ele deveria ser julgado pelo juízo comum, porque ele perdeu o foro de deputado e aqueles crimes seriam antes do mandato de Senado. Agora, nós estamos colocando de novo esse assunto em julgamento, mas a mesma insegurança jurídica que se falava da segunda instância, da prisão em segunda instância, começa a nascer agora. A não ser que, e aí eu preciso ser cuidadoso, tenha se verificado que o senador Flávio Bolsonaro, já no mandato, tenha praticado algum delito ou alguém próximo a ele tenha praticado algum fato que o envolva. Aí o foro seria do Supremo. Aí eu não sei aonde que está essa discussão, não sei nem se essa discussão foi posta, mas depende dos fatos que estão sendo investigados. Eu, de fato, não tenho essa informação. Gisele, você acha que há essa insegurança jurídica, né? Ou pode haver essa insegurança jurídica citada pelo Thiago? A insegurança jurídica é justamente nessa dificuldade de identificarmos com precisão qual é o foro competente. Muitas vezes nos vemos justamente... Tiago e eu agora, estava até sorrindo justamente por causa disso, porque é uma discussão de um juridiquês tão profundo que é difícil de ser traduzido, até para nós que conhecemos a legislação, é difícil de termos uma posição e de adotarmos uma posição. Será uma discussão interessantíssima que será desenvolvida no Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão do foro privilegiado, muito mais sob o aspecto jurídico mesmo, do que sob o aspecto de interesse público ou de interesse da população para saber realmente qual é o foro competente que irá possivelmente julgar ou seguir com as investigações do senador Flávio Bolsonaro. Mas um outro aspecto que eu queria trazer para a discussão, Tiago, e você falava com relação à necessidade de apuração aprofundada dos fatos. Realmente, inquéritos com muitas pessoas, com muitas condutas, com muitos fatos, sem um objeto definido, isto sim gera muita insegurança jurídica. E essa sempre é a minha crítica a este inquérito das fake news, que muitas vezes é chamado como inquérito do fim do mundo. Por quê? Porque abarca condutas muito diversas, pessoas muito diferentes, o que pode até comprometer as investigações. E, de novo, a minha preocupação com o acesso dos advogados dessas pessoas investigadas ao inquérito. Já houve uma série de reclamações e a OAB não se posiciona de forma contundente nesse respeito. Há manifestações muito tímidas, houve a impetração de um habeas corpus, porém, esses advogados, eles não estão tendo o apoio necessário da Ordem dos Advogados para terem acesso, porque sem o advogado ter acesso aos autos, sem conhecer as provas, como é que essas pessoas terão garantido o seu direito constitucional à ampla defesa, ao devido processo legal e ao contraditório, embora não haja contraditório no inquérito? Thiago, essa é a minha preocupação maior. Tiago, eu percebi que você reagiu em negativa ali à fala da Gisele. Isso não estaria acontecendo, o que ela citou? Não, é uma percepção de realidade diferente só a que eu tenho. O que acontece? Quando nós temos um inquérito muito complexo, porque pessoas se envolveram em fatos, em tese se envolveram em fatos, que são complexos. Por quê? Foram organizados em lugares da internet que não são acháveis, né? Como Deep Web e Dark Web. Quando você tem acusações de fatos sobre atentados estruturais ao Supremo, contra a edificação, a instigação do
estupro de filhas de ministros, o homicídio, porque também se chegou à conclusão e se descobriu fatos que ministros estavam sendo seguidos e planejava-se um tiro nas costas de um ministro do Supremo. Não é um inquérito simples. Por quê? Porque isso daí não parte de um lobo solitário. Não é uma pessoa que fez isso. Existe uma rede, há uma organização criminosa. E, infelizmente, isso deve estar dentro de um guarda-chuva investigativo, como já coloquei aqui diversas vezes, porque senão sabe o que vai acontecer? O seguinte, diversos inquéritos vão ser abertos por diversos delegados, um inquérito vai descobrir um fato que tem relação com o outro, e aí os delegados não vão poder se comunicar. E as investigações devem ser dinâmicas e rápidas. Aí um delegado, para pedir elementos do outro inquérito e não correr o risco de invalidação de prova, vai ter que fazer o pedido para o juiz. Mas o juiz, antes de decidir, ele vai ter que ouvir quem? O Ministério Público. Aí o inquérito não anda. Aí o inquérito, de fato, não anda. É uma questão de complexidade, não só dos fatos e da investigação, mas da dinâmica do processo penal brasileiro, que serve para resguardar as pessoas contra o erro judiciário. O processo penal não serve para condenar. O processo penal serve exatamente para que nós não erremos. Se for para condenar, a gente joga as pessoas na praça pública. Vocês não têm a menor dúvida que as praças públicas irão condenar as pessoas. Nunca um julgamento em praça pública absolveu alguém. A história é de fogueiras, de enforcamentos, não de absolvições. Então, esses cuidados e essa dinâmica deve ser explicada para que não incorramos em erros de análise. Se abrir esse inquérito e dividi-lo desde agora, haverá problemas na investigação e não o contrário. Gisele está super certa, eu já me manifestei inclusive sobre isso. O que não pode acontecer é o que aconteceu com a prisão de um jornalista esses dias, aonde o advogado ficou mais de 3 dias sem saber qual era a decisão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Só teve acesso à decisão depois que a prisão foi prorrogada. E depois de 3 dias. Ou seja, uma pessoa ficou presa às cegas, sem que o advogado pudesse ter, inclusive, o documento para recorrer da decisão. Isso é inadmissível no Estado de Direito. Agora, isso é uma coisa, a investigação é outra, e o dinamismo das investigações totalmente diferente. Gisele, você acredita que haja um excesso de zelo no julgamento dessas ações? Eu acho que há um excesso de ilegalidades nesse inquérito de fake news. Excesso de ilegalidade? De ilegalidades, exatamente. De legalidade ou ilegalidade? Ilegalidades. Ele já foi instaurado pelo próprio STF, há uma escolha do seu relator e não uma distribuição. Há uma formação, dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem peritos de sua confiança, ele conduz as investigações, ele expede os mandados, ele é a vítima e ele vai acumulando pessoas dentro deste inquérito, Tiago, que não consigo compreender como é que, de novo, a conduta desta advogada que incitou cometimento de crimes contra os ministros do STF estaria encartada no inquérito de notícias fraudulentas. Não há fraude aí. Na outra situação que você mencionou, que houve uma apuração de um possível cometimento de crime de tiro nas costas de um ministro, também não há relação nenhuma com notícias fraudulentas. Então, a minha preocupação é justamente com o alargamento excessivo do objeto deste inquérito, que pode, inclusive, comprometer a própria apuração dos fatos, a depuração, a individuação das condutas para justamente a denúncia e a condenação das pessoas. E não podemos nos esquecer que também não há participação do Ministério Público nesse inquérito. Então, nesse inquérito especificamente, ele realmente é muito célere. Por quê? Porque não há participação do Ministério Público e a Polícia Federal é simples executora de atos que são expedidos do próprio STF. É preciso que haja esse cuidado e nesse ponto a minha crítica à Ordem dos Advogados do Brasil, que é muito tímida
e muitas vezes silente em se manifestar e em se posicionar com relação a todas essas ilegalidades e especificamente sobre essa prisão recente desse jornalista também. Tiago, não me senti representada e muitos advogados não se sentem representados por essa atual gestão da OAB, justamente por conta dessa timidez em se posicionar num momento tão importante como esse. Tiago, há esse excesso de ilegalidades citado pela Gisele? Então, o problema são premissas novamente. A Ordem dos Advogados já se manifestou sobre o tema, já se manifestou. Os advogados criminalistas estão muito preocupados, falo dos criminalistas porque é uma investigação criminal, estão muito preocupados, estão bastante atentos, já houve manifestação sim. Uma premissa equivocada, uma segunda premissa equivocada é o Ministério Público está participando. Basta ver as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ocorreram pedidos do Ministério Público. Nos atos antidemocráticos. Dos atos antidemocráticos e da fake news também. Em uma das decisões que foram publicadas, havia pedidos do Ministério Público nelas. E havia pedido da Polícia Federal também, de busca e apreensão. Ou seja, não é o Alexandre de Moraes que está mandando fazer, é a Polícia Federal que está pedindo, a não ser que estejamos acusando o ministro Alexandre de fraude. Porque se ele está pedindo e a Polícia Federal está fingindo que está pedindo, aí o assunto é sério. Quero acreditar que não esteja acontecendo isso, honestamente. Agora, há um outro problema, uma terceira premissa equivocada. O inquérito não é sobre fake news, a gente precisa parar de falar isso. O inquérito foi aberto por 8, 9 motivos, eu não me lembro bem o número exato, Gisele. Se você se lembrar, você pode até me corrigir. Mas um deles é fake news. E a imprensa elegeu esse nome, fake news. Mas, ao mesmo tempo que foi aberto o inquérito, foram elencados uma série de fatores e de fatos que o fizeram instaurado pela portaria do ministro Toffoli. Não podemos escolher o termo fake news para falar que todos os outros fatos não têm relação com fake news. Fake news não era o título, o capítulo da abertura da portaria. Esse é o grande problema, que as pessoas estão incorrendo em erro quando fazem essa análise. É sobre ameaças a ministros, ameaças à própria corte, também notícias falsas, as fake news. Eu evito o anglicismo, porque senão a Gisele fica brava comigo. E ela está certa. A nossa língua é muito mais bela, né? A última flor do laço é muito mais bela do que qualquer bem inglês falado. E outros fatos que fizeram a instauração do inquérito. Então, a gente não pode eleger fake news para dizer que o resto não tem relação com fake news. Porque fake news não é o motivo principal, é um dos motivos da abertura do inquérito. Gisele, não é inquérito das fake news? Começou originalmente com justamente uma notícia veiculada que fazia menção expressa, muito próxima, atrelando o ministro Toffoli à Operação Lava Jato, que ele seria o amigo do meu pai, enfim. Este é o fato originário que deu ensejo à instauração deste inquérito e por isso ele foi instaurado, Gisele, lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Caso. O que instaura esse inquérito é a portaria. E depois, na decisão... mas na decisão... O inquérito só é aberto por portaria. Só um minutinho. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicada, inclusive, aqui tivemos acesso aqui na CNN, por conta das buscas e apreensões e das intimações, lá justamente eu tive o cuidado de ler e lá estava noticiado que seriam investigações sobre notícias fraudulentas, tanto é que os crimes atrelados a essas possíveis notícias fraudulentas são aqueles crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Veja, não sou contrária às investigações, mas entendo que precisamos começar a ser um pouco mais técnicos, um pouco mais precisos no objeto do inquérito, na identificação das pessoas, na individuação das condutas. Por quê? Porque este alargamento, Tiago, ele acaba comprometendo a própria investigação. Tive notícia ali, não vou me lembrar agora a fonte do veículo em que foi publicado, uma manifestação pública do Procurador-Geral de que não estaria participando deste inquérito. Ele, inclusive, se posicionou e a ex-procuradora Raquel Dodge também se posicionou contrária, justamente por conta dessa dificuldade de todas essas possíveis ilegalidades e inconstitucionalidades que acontecem no bojo desse inquérito. Entendo que devam todas as
condutas serem investigadas, que as pessoas devam ser realmente ouvidas, as provas produzidas, mas não dessa forma. E há notícia, sim, de que o ministro Alexandre de Moraes conduz essas investigações, que ele tem, inclusive, peritos de sua confiança, que ele está conduzindo este inquérito. Então, é preciso que haja legalidade em todas essas ações, porque é preciso que haja a garantia da ampla defesa. Os advogados precisam ter acesso e a minha crítica ao AB é porque precisamos ter o apoio da Ordem dos Advogados, justamente para que os advogados que atuam nesses casos tenham amplo acesso, para que eles possam, inclusive, contribuir para as investigações. O advogado não vem numa posição de defesa para esconder ou de forma a macular a verdade. Ele vem também para contribuir. Muitas vezes, o cliente vem para trazer novas informações, para trazer novos elementos, para apresentar a sua defesa e para poder justamente se afastar, muitas vezes, de inquéritos que vão demandar tempo e energia de investigações de policiais, de juízes, de promotores, para investigar fatos que a própria pessoa já pode trazer elementos e justamente elucidar aqueles fatos e a investigação se direciona, então, para outros elementos mais importantes. E aí, a partir dessa discussão de vocês, eu quero que vocês respondam o que está estampado na tela. Essas decisões do STF, elas alimentam a crise entre os poderes, Tiago? Não, Evandro, porque primeiro, não há nada novo. Se sabe que um processo dessa complexidade, uma investigação dessa complexidade, vai demorar mais tempo. Não é algo proposital que é feito. Até o relatório final, como é que funciona o inquérito? Vamos lá. Ou a pessoa é presa em flagrante, ou há uma portaria da autoridade. Essa portaria da autoridade começa o inquérito policial, certo? É feita a investigação, perícias, são ouvidas pessoas, testemunhas, são apresentados documentos. Essa é uma regra geral, não vou entrar em miudezas aqui. Quando a investigação já é satisfatória, quando a autoridade policial ou o próprio Ministério Público, quando está investigando o caso, fazem uma análise geral e falam, bom, chegamos na comprovação do fato e já temos indícios de autoria. É feito um relatório final e uma denúncia. O relatório final, óbvio que nos casos de Ministério Público não é necessário, ele denuncia direto. Mas é assim que funciona. E em quase todos os casos, todas as investigações do país, tirando os casos de flagrante delito, existe prorrogação de prazo. Então não há a alimentação de uma crise. É comum na dinâmica dos casos criminais que haja prorrogações de prazo. Então não é uma provocação política do Supremo, é apenas o que acontece com todo mundo, em todas as delegacias do país, investigados, que sejam culpados, que sejam inocentes, que sejam vítimas de calúnias e difamações, etc. e etc. Não é proposital. Nós sabíamos que isso aconteceria. Por quê? Porque há um dinamismo. E vamos nos lembrar, esse inquérito, vou usar a fake news aqui para simplificar, esse inquérito teve novos fatos que são análogos à investigação, que são conectados ao início da investigação agora. É isso que a gente precisa lembrar sempre. Ou seja, não é que os fatos ficaram no passado, eles continuaram acontecendo. Ok. Gisele, e aí eu te faço a mesma pergunta e também já para você responder ao que disse o Tiago. Essas decisões alimentam as crises ou não, como ele argumentou? A crise entre os poderes, ela decorre justamente do excesso da prática de ações, de funções atípicas por esses mesmos poderes. E o judiciário acaba sendo, justamente dos três poderes, aquele que mais chama a atenção, porque o judiciário vem recentemente, cada vez mais, praticando funções que não são as funções suas próprias, as funções judicantes. O judiciário tem, infelizmente, muitas vezes, sido suscitado e tem substituído, muitas vezes, o próprio Poder Executivo nas decisões que deveriam caber aos membros do Executivo. Um exemplo muito claro foi justamente aquela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do diretor da Polícia Federal,
com um fundamento bastante raso, inclusive uma decisão monocrática que foi objeto de críticas, principalmente do ministro Marco Aurélio, que acho que ontem foi vencido por 10-1 na votação. Por quê? Depois dessa decisão, o ministro Marco Aurélio sugeriu que decisões relativas ao Poder Executivo fossem somente tomadas pelo plenário e não mais tomadas monocraticamente. E ele, inclusive, foi o único que votou a favor dessa sua sugestão, foi então derrotado por todos os seus pares. Esse excesso de judicialização e essa crítica que o Thiago fez há pouco a partidos políticos que, ao invés de procurarem o Ministério Público, ao invés de procurarem a própria polícia para noticiar possíveis cometimentos de crimes, insistem em ficar atolando o Supremo Tribunal Federal com sucessivos pedidos, muitas vezes, inclusive, com sugestões e com pedidos de atos executivos para a condução de investigações, para influenciar diretamente em decisões que são próprias do Poder Judiciário. Então, a harmonia entre os poderes, ela precisa existir, mas é necessário que o Poder Judiciário retome a sua posição de órgão judicante e que deixe de substituir, muitas vezes, o Executivo. É preciso que o Judiciário tenha essa coragem de indeferir petições que não cabem a ele, de não tomar decisões, não se alçar a essa função atípica e, neste caso específico dos inquéritos, é preciso que o Judiciário tome este cuidado de expedir as decisões. Esses atos e iniciativas de investigação, eles são próprios da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Em última análise, ele envolve justamente o Poder Judiciário, envolve os juízes. Os juízes estão ali para serem inertes e não para tomarem iniciativas e saírem fazendo investigações e expedindo ordens que eles mesmos tiveram a iniciativa de tomar à frente. Thiago, a Gisele usou mais um excesso aí para falar, né, dessa atuação dos ministros, excesso de judicialização. Evandro, para a gente discutir Supremo Tribunal Federal e todas as particularidades do que é a jurisdição constitucional, a gente precisaria de um grande debate de 72 horas, no mínimo. É muito difícil explicar que a conduta típica do Supremo Tribunal Federal só foi acionada em razão das condutas atípicas dos ministros de Estado. Porque pela primeira vez no mundo ocidental, nós vimos um ministro que nem o Weintraub fazendo o que fez. E aí, o que você faz? É só no Brasil em que você descobre que existe o estudo da planta do Supremo para explodir o Supremo Tribunal Federal. É só aqui que isso acontece. Talvez a Al-Qaeda também jogando um aviãozinho no Pentágono, talvez eles quisessem a Suprema Corte Americana, não sei. E só aqui no Brasil também que a gente vê marchas com tochas, como em Berlim de 30 e pouco, em Brasília e depois as pessoas soltando morteiros contra o Supremo Tribunal Federal. Óbvio, são inquéritos diferentes, mas vejam o bojo da situação política que nós estamos. E veja a pandemia, como é que está. Você se lembra, Gisele, o que eu falei um mês atrás? Em breve vai ficar pior, os números vão aumentar e aí teremos o problema da economia? Já está aparecendo. E a gente discutindo jurisdição constitucional, que é um dos assuntos mais legais, mais interessantes do mundo, do nosso mundo do direito, mas limitados pelas poucas informações, é uma investigação, é típico das investigações que as informações sejam poucas. Agora, o que eu não entendo mesmo é a crítica a essa cultura do Supremo Tribunal Federal de hoje. Primeiro, a jurisdição do Supremo está certa. Quem mandou um ministro de Estado fazer a besteira que fez? Quem mandou fazerem o que estão fazendo com o Supremo Tribunal? As pessoas estão levando decisões constitucionais como um fla-flu, como diria Nelson Rodrigues. Não são assim. Gisele, é fácil a gente analisar controle de constitucionalidade? Poxa, é um dos assuntos mais complexos da academia de direito do mundo. E as pessoas começam, esse Gilmar Mendes é um bandido, por causa da decisão no controle de constitucionalidade. Ou seja, virou uma grande várzea. Viramos um grande Maracanã sem a sombra das chuteiras imortais. Nós estamos perdidos. Agora, essa cultura é a cultura da Lava Jato, gente. Não fui eu que pedi. Eu estou reclamando desde lá de trás. Um juiz que fica com todos os inquéritos em conexão, um juiz que não dá acesso à defesa,
Um juiz que toma para si por interesse político algo, não fui eu que reclamei. Esse problema é de vocês, não é meu. E o foro privilegiado, vamos retornar. Ok. Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, foro privilegiado é coisa de bandido. Ah, é? Vocês estão confessando? Pois é, Thiago. Poxa, é isso que eu não entendo. Exatamente. As discussões do Supremo Tribunal Federal, elas têm que repousar justamente nessas questões técnicas de altíssima complexidade. Por exemplo, esse desafio do foro privilegiado do atual senador Flávio Bolsonaro, que realmente afronta um próprio posicionamento anterior já adotado pelo Supremo, há toda uma legislação, mas será necessária uma grande discussão, um grande debate, e eu estou curiosa pelos votos, porque serão manifestações muito interessantes sob o aspecto técnico-jurídico. Então, o Supremo Tribunal Federal está lá para proteger a nossa Constituição como função precípua. O Supremo Tribunal Federal precisa se posicionar, precisa se colocar nessa situação de guardião da Constituição. Outros assuntos de menor complexidade ou outras questões que muitas vezes sequer configuram crimes, há muitas condutas no próprio bojo desse inquérito das fake news que eu tenho dúvida se seriam crimes ou se seriam meros ilícitos civis. Há dúvida, inclusive, se há realmente um ataque à corte, à instituição, ou se são condutas individuais que deveriam ser, sim, submetidas ao judiciário, mas de uma outra forma, talvez não um juiz criminal, talvez um juiz civil, e apuradas condutas individuais, eventualmente com possíveis indenizações ou outras formas de punição, não necessariamente o crime. Então, a minha crítica, e não só ao Supremo, também ao Congresso, porque aos parlamentares cabe discutir, propor leis e, nesse aspecto, estão muito atrasados. Poderiam pautar, inclusive, o próprio pacote que irá discutir, pela sugestão do ex-ministro Sérgio Moro, a prisão em segunda instância, porque o Supremo tinha uma posição contrária, depois mudou a sua posição e depois voltou a mudar. Então, isso gera muita insegurança jurídica. Como resolver? Com uma lei. Vamos então pautar e discutir a lei, vamos discutir a questão da prisão em segunda instância e deixemos para o Supremo essas questões maiores de alta complexidade técnica que tanto importam a todas as pessoas do país e não necessariamente condutas pontuais que muitas vezes sequer deveriam ser submetidas ao julgamento dos ministros, mas, Gisele, deveriam ser em qualquer país do mundo primeira seria instância. Assim. Por quê? É uma briga da cobertura. É a briga da cobertura. A gente nunca imaginou que Presidência da República, ministros de Estado estariam atacando a Suprema Corte. Não tem como colocar, vamos imaginar um prédio de 12 andares, não tem como colocar o julgamento no terceiro andar. É o topo da cadeia alimentar que está brigando, é lá que tem que ser resolvido. Diminuir isso, colocar isso em outros andares é que pode gerar uma insegurança jurídica. Nesse aspecto eu concordo contigo, e esse aspecto qual é? A gente precisa repensar a organização judiciária. Eu sou totalmente favorável a um molde de Suprema Corte, como acontece nos Estados Unidos. Só que aquela história, os juízes de baixo têm que respeitar a decisão de cima, coisa que não acontece no Brasil. Os direitos da cidadania não podem ser retirados. O judiciário que tem que resolver os seus problemas. Eu já disse aqui, a questão da prisão de segunda instância só é tema porque o poder público demora 6, 10 anos para julgar um recurso. Os nossos prazos são de 10, 15 dias. E a gente vai tirar os nossos direitos de recurso, eles que julguem em 3 meses. Pois é, mas atolados com todos esses pedidos de partidos políticos, essas ações infundadas, mas esses são menores, de advogados Gisele. e tudo Sabe que isso... os partidos só fazem isso para aparecer nos estertores justamente, em casos pontuais. Mas tomam tempo e exigem manifestações do judiciário e tiram justamente o foco e a atenção dessas ações que mereceriam justamente mais tempo. Se bem que teve um partido que mandou muito bem, né? Inclusive na qualidade das petições, e emplacou 3 decisões do Supremo. E eram petições boas, a gente até já conversou disso. Eu achei espetacular, inclusive, as petições. Mas, assim, eu entendo a questão, o partido não tem que ficar fazendo isso. Mas existem alguns casos que é a inércia.
Tiago, Gisele, nós temos argumentos aí para levar, como disse o Tiago, 72 horas de discussões. E aí, como sem concordar. Como vocês avançaram aí, nós vamos dar 30 segundos para os argumentos finais de Gisele e Tiago. 30 segundos, Gisele, contando no relógio. 30 segundos, meus argumentos, então, são novamente pelos direitos. Vamos defender arduamente o nosso direito à ampla defesa, o nosso direito ao devido processo legal, e faço aqui uma defesa a todos os advogados que não estão conseguindo ainda, apesar de todos os seus esforços, acesso a inquéritos, a processos, para que possam, então, tomar conhecimento desses fatos, desses indícios, dessas provas e dessa maneira que possam garantir a defesa dos interesses das pessoas que estão ali sob a sua tutela, com uma procuração que é um voto de confiança. Sabemos todos, advogados, o quanto é importante defender os direitos das pessoas, defender os direitos dos nossos clientes que confiam a nós a defesa dos seus interesses. Ok, Tiago, você agora. Eu concordo em gênero, número e grau que a Gisele disse. Só soma uma coisa. Tudo isso é para todos, não só para alguns. Não só porque agora o governo é o Bolsonaro, que todos os direitos e garantias individuais devem ficar sendo aplaudidos por aí. Eles devem ser aplaudidos permanentemente, com vigilância absoluta. E não a depender dos interesses políticos de ocasião. É para o moço pobre, a pessoa miserável que vive à margem da sociedade e muitas vezes é julgada pela sua aparência e não por um trabalho investigativo, assim como para todos os políticos, em todos os casos. Desde toda a história brasileira, nós temos visto uma justiça dançarina, que dança de acordo com o samba que é tocado. Concluindo. Então é para todos. Se for para todos, vocês vão contar com o meu aplauso. Enquanto variar para pegar um ou outro, terão o meu mais absoluto repúdio. Tiago, Gisele, muito obrigado pela participação de vocês em mais um grande debate. Uma ótima semana. Obrigada. Bom, e todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.